Amém, irmãos. Agradeço a Deus aí a oportunidade, ao pastor também, pela confiança que está trazendo a mensagem. E eu queria dar continuidade ao tema que foi dado na última célula, sobre a salvação, que é o nosso maior presente de Deus para nós, para nossas vidas, né? Que é a salvação. E eu queria orar antes de entrar nos versículos, para que Deus venha dar a direção correta dessa mensagem, né? Que Deus venha semear. Pai amado, Pai bendito, Senhor dos Senhores, nós te louvamos, meu Pai, te engrandecemos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, por Ti e para Ti, meu Pai. Que a Tua palavra agora se penetre nos nossos corações, meu Pai, e que venha trazer conhecimento, meu Pai. Conhecimento, meu Deus, para nós respondermos, Senhor, aqueles que nos perguntarem, meu Pai, qual é a verdade, meu Deus. E a verdade, meu Deus, é o que a Tua palavra diz, meu Pai. Não é sabedoria do homem, não é sabedoria deste século, Pai. Ainda que haja uma lógica, meu Deus, mas a Tua sabedoria, meu Pai, que a lógica humana não compreende, meu Deus, porque ela se serve do Espírito, Senhor, pelo Teu Espírito, meu Deus, e que Teu Espírito venha fluir, meu Deus, dando direcionamento, Senhor, porque é a Tua palavra, Pai. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, o grande bem que nós temos, conforme eu falei, é a nossa salvação no mundo de tantas incertezas, tantos problemas no nosso país, econômico, financeiro. Eu estava olhando as notícias, né? A receita, o imposto de renda não é atualizado, conforme a inflação. Quem paga imposto, o mínimo que está isento é 1.900 e pouco. E parece que o correto seria 3.100, 3.200, alguma coisa assim. E segundo a notícia, parece que o nosso país não vai mais fechar no vermelho em 2022, 2023. Até 2022 fecha no vermelho. E você olha, é doença, são trocentos problemas. E as pessoas ouvem falar de Deus, ouvem falar do amor de Deus. Nossa, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia. E quando você pergunta para a pessoa sobre a salvação, e a pessoa não consegue o básico, que é compreender a sua salvação. Então o começo de tudo é graça, que depois tem a graça sobre graça. E as pessoas, você vai falar das bênçãos para as pessoas, você vai falar das recompensas no dia do julgamento, a pessoa diz, não quero nem saber de recompensa no porvir. O que eu quero, Anderson, se eu conseguir ser salvo e entrar lá nas regiões celestiais, já está bom para mim. Ou seja, que pai é esse? Qual é a consciência que a pessoa tem a respeito de Deus? Que tipo de consciência que ela tem de Deus? Porque ela fala e declara que Deus é bom, que Deus é amor, mas ela não sabe reconhecer qual é o seu mal bem, porque é a confusão que está. Então eu queria trazer esse estudo sobre a salvação e as obras. Eu queria trazer 2 versículos básicos e um para concluir, porque conforme o pastor disse, Jesus só disse, basta aprender. E as pessoas ficam assim, não é possível que seja só isso. E as pessoas não acreditam naquilo que a palavra de Deus diz. Andam com a Bíblia e não acreditam. Um versículo muito utilizado para dizer que a salvação é por graça e não por obras. O outro versículo que é muito utilizado para dizer que a tua justificação é por obras. Inclusive Tiago vai dizer, não foi por obras justificado Abraão. Efésios, Paulo diz que nós fomos salvos não por obras, mas pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. E Tiago vai dizer, não foi Abraão justificado por obras, não foi Raabe justificado por obras. Então, há essa confusão porque não há um entendimento e revelação da palavra. Então, eu queria que abrir aqui em Efésios 2:1. Diz assim, Ele vos deu vida. Ou seja, engraçado essas expressões, né? Nós conhecemos, né? Mas Ele vos deu vida, Ele te aperfeiçoou, Ele te justificou, Ele te selou com o Santo Espírito da promessa, Ele te selou no dia da redenção, Ele te lavou e te regenerou pelo mover do Espírito Santo. Isso tudo significa o que? Salvação. Ou seja, Ele vos deu vida. Ou seja, é algo completo, total. Ou seja, não existe meio termo para algumas coisas. Não existe alguém meio honesto, alguém meio convicto. Não existe alguém meio salvo. Então ele diz, Ele vos deu vida. E Ele te deu vida quando?
quando você passou aí para a igreja, quando você mergulhou numa água, não. Ele te deu vida, ele te deu a salvação. Amém. Porque se você compreende a voz de Deus, você tem a salvação. Aí já começa a confusão, porque as pessoas invertem as ordens. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, ele já te deu a salvação quando você não tinha obra nenhuma. Você não precisa desempenhar. Isso quem ouve os religiosos, a religião, quando ouve você dizer, você não precisa desempenhar para ser servo de Deus, você é logo taxado de falso profeta. Hoje em dia nem tanto, mas... E no versículo 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja, que Deus é esse que nos ama, que não nos salvou, ou dá a salvação pela metade, ou então dá e depois se arrepende e tira. Porque de um lado você tem a misericórdia e o amor, ou graça, misericórdia, graça, dádiva e o amor. E do outro lado, contrapondo isso, você tem o trabalho e a recompensa. Você trabalha, aí teu chefe chega, olha, eu te amo tanto que está aqui o teu salário. Você vai dizer, não me ama nada. Você está me pagando porque eu trabalhei, é meu direito. É meu direito, você tem que me pagar. E se não pagar, vai na justiça do trabalho, resolver o problema, porque é direito. Agora imagina a confusão que se faz ao criar requisitos e condições para que o homem cumpra, para que Deus salve. Então a salvação não é misericórdia e amor, como diz Efésios. Porque se você cumprir com a condição, Deus está obrigado a dar aquilo para aquilo que alguém cumpriu com a condição que Deus estabeleceu. E pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é rico, Ele nos salvou porque Ele é rico em misericórdia. Ele não está nos recompensando quando dá a salvação. As bênçãos sim, que são recompensas. E Ele diz no 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Agora você tem vida, mas não uma vida sozinha, uma vida abandonada, é uma vida juntamente com Cristo. Agora você não está sozinho, agora é Cristo em nós a esperança da glória. Aquilo que foi impossível à lei, que a lei era externa, Deus fez agora com Cristo. Por isso que nós passamos a ter consequências de boas obras. E não as obras são a causa da nossa salvação, mas são consequência porque Cristo está em nós, a semente divina. Veja como é diferente do que as pessoas falam. Pela graça sois salvos. Pela graça não sois parcialmente salvos. Ele vai dizendo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não é uma coisa que você produz, não parte da sua iniciativa, do seu aceite, do seu livre-arbítrio. É dádiva de Deus, é dom de Deus. Aí talvez alguém diga assim, não, tudo bem, Deus te dá salvação, agora você tem que trabalhar e produzir para você poder manter ela, porque senão você perde. Tudo bem, só que o problema é que diz, não de obras, para que ninguém se glorie dele. Então, você vê que o entendimento bíblico a respeito da salvação, que nada podemos fazer para ser salvo, mas também nada podemos fazer para ser curado, porque ainda continuando na nossa vida natural tem o pecado. E é Deus que deu a perfeição no Espírito. E Hebreus 10 vai dizer que com a única oferta, a oferta de Cristo, ele aperfeiçoou para sempre. Agora, porque você fez isso, agora, consequência, você andar em santificação. E Hebreus 7 vai dizer que Cristo pode salvar totalmente os que por ele se achegam. Não é salvar 50%, ou você é salvo, ou você não é salvo. Só que quando nós falamos da fé, não significa que não haja obras. As obras fazem parte da vida do cristão. Não é libertinagem. As pessoas, por não compreender a graça de Deus, transformam ela, pervertem, Paulo diz, pervertem a graça de Deus. Então, se a pessoa quer viver na prática do pecado, ela nunca foi salva, porque ela não entendeu sequer a palavra de Deus. E como é que ela vai querer na prática do pecado se agora o que está nela é essa divina semente? Então ela não tem. Então quem é salvo tem que proceder bem, não que as obras sejam a causa, mas são as consequências. E a Bíblia prova isso, porque quando ela fala da fé para a salvação, ela nunca vai colocar as obras como requisito e condição de salvação. Nunca. Então, Tiago 2, a gente vai abrir, agora a gente vai entrar explicar aquilo que não entendem. E quando alguém citar esse versículo, você já vai saber responder aqueles que não entendem, quem sabe Deus revelar os véus dos olhos de quem não entende. Tiago, vocês vão observar que ele não está aqui
questionando obra. Os irmãos, ele não está desafiando os irmãos com as obras, exigindo obra dos irmãos. Quem fez isso foi a lei. A lei que exigia como fosse bom, como fosse santo, como fosse perfeito. Só que isso não funcionou e não funciona. Por isso que Paulo falou em Romanos 3 que é impossível a lei salvar o homem, porque ele estava enfermo pela carne. A lei santa e justa é encontrar o homem pecador, ela condena o homem. Ela não vai salvar o homem. E aí o que Paulo diz? Deus o fez. Tudo que foi impossível a lei, tudo que estava enfermo pela carne, Deus o fez. Não pelos nossos sacrifícios, não pelo nosso desempenhar, mas ele fez enviando o seu filho, em semelhança de carne. Por isso, aqui nós não anulamos a graça de Deus. Porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, por que as pessoas vão à lei? As pessoas vão à lei achando que é um caminho de salvação, porque elas interpretam a lei superficialmente. Elas não interpretam a lei na sua total intensidade. Elas interpretam superficialmente. E Jesus vai falar: não está escrito, não matarás? Pois bem, eu começar de mim, esse ano eu já ganhei esse mandamento. Porque Jesus vai dizer: se você irá com o seu irmão, independentemente do que ele tenha feito com você, ele pode ter feito a pior coisa do mundo, mas se você se irou com ele, você já está sujeito a juízo. E Jesus vai dizer: se você o chamou de tolo, já é do fogo do inferno. Aí a Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa olha ali superficialmente e diz: não há salvação fora da caridade. Só que caridade é uma obra boa, mas obras boas também não salvam, porque senão você tem que cumprir na sua total intensidade. Porque ele vai dizer, você tem que amar o seu inimigo. E eu nunca vi ninguém ir para o hospital pegar a relação de quem está na fila de cirurgia urgente. Você já viu? Essa pessoa está na fila urgente de cirurgia, por que ele não faz? Porque eu não venho da minha casa para salvar a vida dessa pessoa. Ninguém faz isso. Ninguém cumpre a lei na sua total intensidade, do que a lei exige para a salvação. E aí quando aquele jovem rico, cito muito esse exemplo, quando o jovem rico teve um encontro com Jesus, ele tinha um pressuposto de que a salvação também era por obras, assim como as pessoas hoje têm. E aí ele vai perguntar: o que eu vou fazer para ser salvo? E aí Jesus já começa logo: não há ninguém bom. Aí ele já podia correr e ficar quietinho, Ele falou: não, eu cumpro os mandamentos desde a minha infância. Aí simplesmente você não discute com a pessoa, faz igual Jesus fez, leva para a prática. Aí você cumpre a lei, legal. Jesus veio dar exemplo de cumprimento à lei, mostrar que você também pode cumprir, legal. Então vamos para a prática. Aí Jesus falou: vamos para a prática. E muita gente, quando assiste aquele filme do Jesus do 13, critica Jesus. Eu já ouvi, alguém da minha família já falou: que besteira, Jesus, como é que pode alguém dizer que tem que vender tudo e dar aos pobres e seguir ele? Realmente Jesus não quer que você. Só que aquele homem querendo se salvar, indo a quem? O Salvador, ele vai achar o quê? Jesus aplica logo a lei. E quando aplica a lei é aplicada para condenar. A lei é aplicada para avultar a ofensa, para mostrar que nós somos incapazes de agradar a Deus 100% da intensidade da lei. E aí Jesus vai dizer para ele, vai aplicar o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Se você ama, você vai pagar tudo para seguir. E se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você vai vender os teus bens todos e vai entregar. E aí ficou triste. Qualquer um, se fosse chegar a Jesus e perguntar: o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus ia aplicar a lei na sua total intensidade. Então quem acha, aquele irmão que é espírita, que acha que a caridade salva, aí você mostra a prática para ele. Ele tem que vender os bens todos, dar aos pobres e seguir Jesus na sua total intensidade. Ninguém cumpre. Por isso que Salmo vai dizer que a salvação vem do Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Isaías vai dizer que as nossas melhores obras de justiça são como um trapo de imundícia. Então Tiago ele vai questionar e colocar em xeque a fé desses irmãos. Será que é uma fé dom de Deus ou é um mero acreditar humano? Porque fé é você andar em plena certeza e confiança na palavra de Deus. Fé não questiona, fé não duvida. A fé ela é capaz de operar e trazer profundas transformações. Fé não é você concordar com algo, não é você compreender algo. Fé não é apenas uma mera aceitação de algo. Fé é muito mais do que isso. Fé
é uma força de Deus que vem dentro de nós, que nos faz agir, nos gera entrega, nos faz andar em santidade. Por isso Cristo se nos tornou santificação, agora é Cristo em nós. Até a nossa santificação é Cristo em nós. As nossas boas obras são frutos, dizem lá, não são frutos nossos, da nossa carne, são frutos do Espírito em nós. É um sinal de que você está selado. Então fé é isso. Por isso que João vai dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Conversão, ser selado pela fé, é você receber para dentro de si e ter uma transformação e ser feito filho de Deus. Aí ele vai dizer: a saber, os que creem. Ou seja, quem crê é quem recebeu. Crer, dizer que crê não é mero acreditar, é receber para dentro de si o próprio Senhor. É algo que muda as nossas vidas, muda as nossas motivações, as nossas faculdades, muda, é algo dentro que a lei não pôde fazer porque era externa. É o que muda, porque a lei era pesada, e se você errasse um mandamento, você era culpado por todos. Paulo vai dizer: maldito aquele que não praticar em todos os mandamentos da lei, se torna maldito, é impossível. Então, Tiago vai colocar em xeque, uma vez que a Bíblia diz que isso é fé, Tiago olha para uma comunidade de judeus, aqueles judeus eram da lei, só que eles vieram a Cristo, se converteram a Cristo. Eles eram chamados o quê? Conforme Paulo diz em Atos, de fiéis da circuncisão, lá em Pedro. Então eles eram irmãos zelosos de boas obras que não queriam abandonar totalmente a lei, exatamente como é hoje. Queriam trazer a lei para Cristo. Então eles começaram a ver aqueles homens, eles eram incapazes de se dar, incapazes de se entregar, de reagir diante da verdade do Evangelho. E Tiago fala, inclusive, olha, falai de tal maneira procedei na sua epístola. Ou seja, havia uma contradição entre o viver daquela pessoa e a prática. E aí Tiago vai colocar em xeque. Por isso que eu estou falando, Tiago não está atrás de obra, ele está atrás de uma fé genuína, capaz de gerar transformação. Porque a fé você não vê. Você não sabe se a pessoa se converteu ou não. E aí ele vai botar em xeque, ele vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Veja como o Tiago coloca aqui essas palavras. Ele diz, ele não diz qual é o proveito se alguém tem fé e não tem obras. Ele não diz se alguém tem fé e não tem obras. Ele diz qual é o proveito se alguém disser que tem fé. Veja que ele não está colocando a fé dessas pessoas como fato, como algo concreto. Ele está dizendo, vocês dizem que tem fé, vocês abrem os lábios de vocês e declaram que creem no Evangelho, só que você não tem obras. Ou seja, essa fé que está abrindo no campo da fala, da conversa, do sopro, que muitos aí, você perguntar aí, crê em Deus, não vai dizer que crê em Deus, só que ele não é capaz de dar um dia. Não é capaz de... E aí, essa fé, ela pode fazer alguma coisa? Não. Essa fé é uma fé duvidosa. Tanto é que ele vai falar aqui, no finalzinho do 14, ele vai dizer, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja que ele não diz que a fé não salva, pelo contrário, a fé é dom de Deus, ela salva, é o selo de Deus para a salvação. Mas essa fé que não reage, que não responde, que não opera, essa fé pode salvar? E aí ele vai dizer algo muito prático no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É algo que não existe, está morto. Não produz nada, é a mesma coisa que nada. Vocês dizem, mas não tem nada, vocês são vazios, são loucos. E aí ele continua dizendo, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Agora vem o desafio que eu estou falando, não é desafio quanto às obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, veja como ele coloca essa questão. Alguém diz que tem fé, mas não mostra nada. E eu tenho fé, mas eu mostro alguma coisa. Ou seja, ele está dizendo, não preciso ficar dizendo que eu creio, que eu tenho fé. O meu próprio dia a dia, a minha prática do dia a dia, o meu proceder, eles vão demonstrar que o meu coração está selado com Cristo, está selado com o dom da fé. Tiago está insistentemente dizendo que a fé é o contrário do que os irmãos legalistas dizem. Ele está dizendo insistentemente que a fé é capaz de gerar profundas transformações
naqueles que tiveram sincero no coração. Então, para mostrar essa força movente, essa força que faz a pessoa agir, que opera transformações, modificações, eu vou citar dois exemplos, que é o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. O exemplo de Abraão, todo mundo já sabe, aos 75 anos ele recebe uma promessa, e ele, na cabeça dele, deve imaginar que Deus vai cumprir logo. A mulher é estéril, já é impossível, e ele, qual foi a obra dele? Não foram obras religiosas. Pelo contrário, ele viu seu corpo se amortecendo ano a ano, já estava difícil operar um milagre na esposa, e vai acabar que ele vai ter que operar um milagre também nele. E ele diz que a Bíblia levou em consideração o seu próprio corpo acontecer. O pastor falando esses dias lá, ele esperou contra a esperança. Quanto mais o tempo passava, menos esperança tinha. Qual foi a obra de Abraão? Ele dava glórias a Deus. Completamente ao contrário. Era para ele se desesperar, como as pessoas aqui se desesperam. Volta todo mundo no trabalho, mortal, agora vai acabar tudo, vai fechar tudo. As pessoas estão doidas porque não tem onde se agarrar, não tem onde segurar, não tem fé, não dizem que creem. Mas é isso que Tiago está procurando, uma verdadeira fé genuína. Depois Abraão foi posto em prova, mais uma vez, as pessoas criticam a Deus. Não pode, qual foi a boa obra de Abraão? Levar o seu filho Isaac para ser sacrificado. É boa obra isso? É obra religiosa isso? Não. É porque ele estava debaixo da obediência a Deus. E ele foi sem falar com Sara, ele teve que sair quietinho, sem falar, porque se falar com Sara, é um monstro, né? E aí ele creu, porque quando ele chegou lá, ele falou para o seu filho, Deus vai prover. Em Romanos diz que ele creu em Deus que chama em existência as coisas que não são, como se fosse. Glória a Deus. Ou seja, ele respondeu, Deus vai prover. E ao chegar lá no sacrifício, ele falou, Eliezer, fica aqui, porque eu vou lá e vou voltar para Isaac. Vai voltar eu e Isaac. Ele creu em Deus que vive fora dos mortos. Essas foram as obras. Porque talvez a gente vai explicar essas coisas para um legalista, a gente explica, por mais que a gente explique, ele vai dizer, não, Tiago não está atrás de uma fé genuína, Tiago está dizendo que obras salvam. Por mais que a gente explique, eles dizem, não, ele está atrás de obras. Mas então, vamos esperar então o Tiago concluir que obras são essas. E ele vai dizer aqui quais foram as obras capazes de justificar Raabe. Que obras justificaram Raabe? Agora o segundo exemplo. Porque as obras que a religião diz que justifica é você se batizar. É você ter que mergulhar numa água, ficar sem comer, ficar sem beber, fazer sacrifício, não ir à praia, não pode ouvir música. As obras que a religião diz que salvam são essas, vão desempenhar. Mas quais foram as obras capazes de salvar Raabe? E ele diz assim, esse exemplo do Tiago é perfeito. 2,25, né? De igual modo não foi também justificada por obras. Mas quando lemos Efésios, que não é por obras, agora preste atenção para entender, porque a perspectiva de Tiago é um pouco diferente da de Paulo. Porque é o seguinte, vou dar um exemplo que é o exemplo de Paulo. Pensa alguém mau, alguém ruim, alguém que matava, alguém que mandava prender, Paulo. Aí ele teve um encontro com Cristo. Aí Cristo transforma a vida dele, ali ninguém viu nada, foi uma luz, um clarão, a pessoa ficou cego, mas Paulo sofreu tudo isso e ele diz que viu Jesus, e começa a falar que viu Jesus. Aí Ananias recebe uma visão, olha, vai lá na rua direita, procura na casa de Judas, alguém chamado por Paulo de Tarso. E será que alguém conhecia Paulo de Tarso? Alguém que o cristão conhecia? Lógico, era um homem que aterrorizava, ou tocava o terror. Tem que Ananias falou para Deus, não vou nada, tá doido? Aquele homem vai me mandar prender, vai me mandar matar. O que Deus falou? Ananias, este é um vaso escolhido. Ou seja, Paulo estava justificado diante de Deus, mas ele precisava se justificar agora diante dos homens. Porque quando Paulo foi para a sinagoga, todo mundo ficou com medo. A Bíblia diz que ficaram atônitos ao ver Paulo, com medo dele chegar ali e estar fazendo uma dissimulação, porque você não vê o que está dentro do coração do homem. Isso é um grande aprendizado. E eu, por preparar essa mensagem, eu fui primeiro. Você não pode confiar por mais que a pessoa vá na igreja.
frequenta a igreja, por mais que os outros dizem, olha, ele se consagra todos os dias na igreja. Você não conhece as obras, cuidado, porque uma hora ou outra você leva uma rasteira e vai tomar um prejuízo, porque nem todo mundo que está na igreja, por isso Jesus falou, você tem que ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Você só conhece a árvore pelos frutos. É isso que o Tiago está falando. Olha, vocês estão na igreja aí, estão falando da lei, diz bonito da lei, mas não ajuda nem um pouco, nem sei o que lá, vocês falam uma coisa, fazem outra, vocês estão pensando o quê? É bagunça? Não. Vocês têm realmente fé? É essa perspectiva de Tiago, diferente da dos outros que defendem. Então, feito esse preâmbulo, quais foram as obras que foram capazes de justificar Raabe? E aí o texto já diz aqui, não foi de igual modo justificada a prostituta Raabe. Veja que o Tiago pega pesado, bota prostituta Raabe, ela é da genealogia de Jesus, como está em Mateus. Só tinha uma Raabe na Bíblia, não precisava Tiago botar prostituta Raabe, mas ele fez para levar as pessoas à compreensão, ao entendimento do que é salvação. Ela era uma mulher de prostituição, ela ficava no âmbito do muro, na muralha de Jericó, na entrada da cidade. Ela ficava esperando os viajantes, os comerciantes que vinham de longe para satisfazer ele em troca de dinheiro. E ela queria o dinheiro, ela queria a renda, e a arte da prostituta é de simulação, é mentira, porque ela fingia estar dentro da casa daqueles homens, mas ela queria o dinheiro, porque logo que ele saía, entrava outro. Então, certamente, a prática da prostituição é algo não só reprovável diante dos homens morais que somos, mas diante de Deus. Mas ela estava ali na entrada do muro, e o que ela fez? Ela diz a Bíblia, olha o que ela fez. Quando acolheu os emissários e os fez partir para o outro caminho. Ou seja, ela estava ali, ela sabia quem vinha, quem não vinha, quem era, quem não era, ela ao ver aqueles dois homens, ela sabia, opa, o povo de Israel está por aqui por volta, nós estamos temerosos. Esses dois homens é de Israel. Aí ele acolhe aqueles dois homens na sua casa, vem para cá, que logo os soldados vão descobrir vocês e vocês vão ser mortos. Vem para cá. Ela vai dizer, olha, eu ouvi falar do Deus de vocês. Eu vi que o Deus de vocês assolou o Egito do Sedinário, mas eu ouvi falar que o Deus de vocês abriu o mar vermelho e vocês passaram e fechou diante do maior exército, aniquilou tudo. Eu ouvi falar do Deus de vocês que sustentou vocês no deserto, deu vitória sobre os reis. Ela ouviu falar, enquanto os melhores de cada tribo de Israel, os 12 melhores, viram os milagres e 10 não acreditaram. E uma prostituta ouviu falar que Deus fez. E a despeito da situação que era, a despeito do povo dela ser mais alto, mais forte, se lembram dos 12 espias que eles falaram? Eles eram gigantes. A despeito do povo dela ser gigante, e a batalha era abraçar o homem a homem, eles tinham as melhores armas, a despeito de eles viverem em fortaleza gigante. Jericó tinha uma vala profunda, rodeada de água e uma muralha de mais de 10 metros. A largura, eu vi na tua pregação uma vez, a largura é maior do que a minha altura. E eram duas muralhas, uma externa, aí dá uma lida em Josué, e uma interna. Não tinha chance nenhuma o povo de Israel, e uma prostituta acreditou. E porque ela acreditou, ela vai fazer o que? Ela vai mentir, vai enganar o seu povo, ela vai dizer, olha, corre, os espias foram para aquele caminho, vocês vão alcançar eles. E aí ela volta para casa e diz, o exército foi, vocês estão a salvo, agora como eu salvei a vida de vocês, salvei a minha vida e a vida da minha família. E aqui vem entrar um elemento que não se trata nem de boas obras, nem de obras religiosas, porque aqueles dois espias fazem um acordo e dão um cordão vermelho de escarlate para ela. Ele diz, bota na janela que vocês não vão ser destruídos, isso é o sinal. Se você descumprir, vocês serão totalmente destruídos como foi na cidade. Assim como foi, esse cordão serviu como selo, como uma marca do Cordeiro de Cristo. Assim como foi no Egito, que os judeus tinham colocado nos umbrais o sangue que tipificava Cristo, para que o anjo da morte não viesse tocar. Então o que haveria de salvar aquela prostituta não eram obras religiosas, porque ela creu. O que haveria de salvar ela é porque ela estava debaixo daquele cordão que tipificava o sangue de Cristo.
E agora ela vai usar todos os seus artimanhas para mentir, para enganar. E muitos, ao ouvir uma história dessa, poderiam julgar ela. Olha, ela mentiu e traiu. Que obra é essa? Pode mentir? Pode trair? Mas chega com o irmão legalista e fala, ela mentiu e traiu. Pode? Tiago diz que ela está justificada porque mentiu e traiu? Não, é porque ela fez isso novamente, obediência a Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E ela fez isso porque ela creu, ela estava em obediência. E ela agora, é interessante que a muralha, o povo de Israel rodeou 7 dias aquela muralha. Os 7 dias, na 7ª volta, tocaram essa trombeta e tudo ruiu. E a casa, exatamente onde estava a casa de Raabe, não foi destruída. Porque Deus salvou, creu. Gostou nas obras de Raabe. As obras de Raabe foram atos de fé. Não foram atos de fé de quem está salvo, de quem está justificado, de quem está selado, não de quem está à procura de salvação, não como alguém que faz algo, sacrifício para ser salvo, mas não era um fruto de alguém que estava selado, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. E Raabe agora, por ser uma pessoa agora de Deus, ela vai mudar completamente a sua vida, porque a consequência é você mudar. E ela vai se casar com alguém do povo de Israel, vai gerar um filho que vai entrar na linhagem do povo de Israel, vindo a vir Jesus. Ela mudou completamente porque ela creu. Ela podia não ter tido sentido, ou ser vista, não ter tida como uma mulher religiosa. Mas uma vez que a fé entrou no seu coração, ela usou todos que ela podia fazer no poder, porque ela creu. E ali era um ato de fé, porque a balança era totalmente favorável ao povo de Israel. Um povo que vivia em tenda, invadir uma cidade fortificada com gente alta, fazer uma batalha campal, quem iria acreditar? Deus podia usar tanta gente, por isso que nós não devemos julgar. Se as pessoas iriam condenar Raabe porque ela mentiu e traiu, nós não podemos julgar porque o homem não está habilitado para discernir os intentos, o pensamento, os propósitos do coração. Deus, quando ele olha profundo do coração, e ela selou aquele coração com fé. Então não importava o que aquela mulher fazia ou ela era, o que importava é que ela creu. Ela creu porque Deus deu vida a ela e não foi por nada dela. Então eu termino esse raciocínio com João, que a palavra é realmente, você vê que está tudo dentro em harmonia. Tiago, Paulo, não tem nada. Se está na Bíblia, porque é verdade. 5:24. Em verdade vos digo, a autoridade de Jesus. A autoridade essa é Jesus. Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não é meia vida eterna, não é uma possibilidade de ter. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Então, a pessoa não pode ficar com medo da volta de Cristo, mas passou da morte, está na vida. Ele é vida, ele é ressurreição, a honra e a glória é toda dele. Então, eu termino essa mensagem, espero que tenha edificado, trazido conhecimento aos corações.